você é gordo porque você não faz ginástica e come merda, porque você é pobre, porque você não acumula e não trabalhou direito, porque você acreditou na ordem do demônio. Faz o que você tá com vontade, faz o que você gosta, ama na vida, você vai ser um perdedor. Aí vamos puxar pra questão Brasil. Juvenal pede aqui. Se vocês fossem... Porra, aí essa é foda. Se vocês fossem governantes, como agir? Seriam intervencionistas para amenizar a influência da guerra ou deixaria a política atual sem interferência? Visão pró-mercado e não política. Depende, Renato, o que você acha? Depende do poder, né? Depende do governante como. Se eu fosse o absolutista supremo, se eu fosse um semideus, eu tivesse poder total, eu ia matar meus inimigos pra deixar os puxa-saco, não é isso que os caras fazem? Então o país é meu harém, meus escravos, 20 milhões de escravos. Não é isso que o cara fez lá na Coreia do Norte? Você ia deixar de matar seus inimigos? Ah, liberdade o quê, rapaz? Você vai morrer, não é isso? Você vai deixar os vagabundos vivos aí e cortar tudo. Meu irmão, se eu fosse o rei, se eu fosse absolutista, depende. Governante acho que ele fala tipo num sistema democrático, ele fala exatamente. Regime, né? Ele fala, acho que no regime que a gente tem hoje no Brasil. Isso, tem que ver, né? O presidente manda nada, rapaz. O embaixador chinês manda 20 vezes mais que Bolsonaro no Brasil. Tipo, esse cara não manda porra nenhuma, né? Ele não manda na família dele, não manda em nada. Fica recebendo travesti em casa, que a mulher dele fica botando lá negócio de feminista. Imagina o cara mandar na casa dele. Como é o nome? Como é que um pessoal se refere a ele lá em Brasília? Como é? Se refere aqui. Primeiro-ministro, Bolsonaro, tem uma expressão que usam pra dizer que ele não manda nada, que é a rainha da Inglaterra. O cara manda nada. Agora, se fosse rei supremo, aí a conversa ia mudar, né? Ia pegar Renato, meus amigos. A pergunta tem a ver com a questão econômica. O quê? Não é diplomática nesse caso. Não, mas a questão é a realidade. As conversa. pessoas maximizam satisfação. Eu vou fazer acontecer, meu irmão. Você vai defender seu interesse pessoal, não é isso? Eu sou acionista da Petrobras? Não, então se lasque, não é isso? Até a eleição, a gasolina. Rapaz, Dilma vai fazer igual a Dilma. Nosso Dilma, na verdade, Dilma aprovou inclusive a lei de guarda compartilhada, que é a maior conquista do homem em 20 anos. O Dilma aprovou 22 leis feministas, né? Dilma foi bem pior que Dilma. Dilma vai. Rapaz, anotem o que eu tô dizendo. No dia seguinte da eleição, a gasolina vai aumentar 38%, igual a Dilma fez. O cara vai segurar até o último minuto. Agora, talvez eu fizesse, eu não sou acionista da Petrobras, não é isso? Economicamente, vocês iriam mais para uma visão pró-mercado? É o seguinte, quando o cara é governante de um país, inclusive tem Rules for Rulers, tem um livro que é as regras dos ditadores. É interessante, inclusive, o que um ditador pode fazer para ganhar mais dinheiro ou mais poder. Isso já foi estudado sistematicamente. Tipo assim, quanto mais liberdade você dá às pessoas, o ditador é mais rico. Por exemplo, o de Singapura é uma ditadura. Hong Kong, Singapura, esses lugares que era miserável, palafita inferior a Salvador há 50 anos atrás, hoje é mais rico que a Suíça. Nunca teve democracia, eles tinham legalidade, que nós não temos, não é isso? Eles tinham legalidade. Nunca houve democracia em Singapura nem em Hong Kong. Mas voltando, o que traz riqueza não é democracia, o que traz riqueza é legalidade. E os pais fundadores sabiam isso, por isso que referiam à república. Toda vez que você vê no nome de um país democracia, é inferno ditatorial, e como a Alemanha Oriental era democracia, tem democracia na Coreia do Norte. Democracia no nome, mas você já viu que é inferno. Que é inferno comunista, gulag, miséria. Mas voltando, o ditador, quanto mais riqueza ele propiciar para a população, menos poder ele tem. E essas pessoas, eles não são pessoas normais como eu e você. Como eu falei, porque viado é viado, homem é homem, menino é menino, como é o nome, macaco é macaco e político é político. O político não é uma pessoa normal. A maioria dessas pessoas são psicopatas ponerológicos. Se você quiser entender a psicologia deles, você tem que ler um livro de Lobachevsky, Ponerologia Política. Eles não são pessoas normais. Os políticos, em geral, são psicopatas ponerológicos. 30, 40% da população desses países, inclusive do nosso, são idiotas úteis, são pessoas histéricas. Você acredita na palavra do mentiroso do que o céu é azul. É esse pessoal que insiste que máscara impediu alguma doença e fez bem à saúde. É essa galera que tá achando que vacina experimental é maravilhoso. Mesmo o filho do cara estando na UTI, o filho do cara tendo miocardite de 5 ainda quer botar a terceira dose no guri. Esse tipo de gente, a psicologia, tem livros, a mentalidade esquerdista também, que a gente explica no livro En Passant. Tem psicólogos, psiquiatras que já estudaram a cabeça dessas pessoas. Eles não são pessoas normais. Cada pessoa maximiza a satisfação. Pessoas como eu, como você, como o Aron, a gente quer que todo mundo seja mais livre, todo mundo seja mais rico. Eu quero que vocês sejam ricos, porque senão vocês vão querer me roubar, não é isso? Vocês vão querer tomar o que eu tenho. Eu não quero que tenha um sentimento ruim dentro de você. Quando Jesus falou, eu sou a verdade e a vida, é o seguinte: quando você tem mentira dentro de você, quando você mente a você mesmo, você não assume os seus erros, que você é gordo porque você não faz ginástica e come merda, porque você é pobre, porque você não acumula e não trabalhou direito, porque você acreditou na ordem do demônio. Faz o que você tá com vontade, faz o que você gosta, ama na vida, você vai ser um perdedor, você vai ser um merda, um fracassado. Se você quiser ser um vencedor, você tem que fazer o que você é bom, não o que você tá com vontade de fazer, senão só ia ter prostituta e surfista. Sim, o quê? Assim, voltando, quem vive pra ser feliz serve o demônio.
Quem serve a Jesus vive pra ser bom, pra fazer o que é certo. Certo? As pessoas que têm algum valor moral acreditam nisso, a gente vai fazer o certo. Só que a maioria das pessoas, elas não têm um valor moral. Quando mandaram escolher entre Jesus e Barrabás, a democracia escolheu quem? O ladrão assassino, não é isso? E Jesus, o rei do Jesus crucificado. Ô, Renato, então, permita que eu faça uma citação importante aqui. Okay. É porque dentro de tudo que você está falando, é porque assim, tem muita coisa aí dentro, eu queria destacar uma coisa. Quando você falou em algum momento aí a questão do Brasil, caso o pessoal não saiba, né, nós três aqui passamos pela dolorosa faculdade de Direito, né? E um dos grandes livros que o estudante de Direito pode ler na vida, até faço essa recomendação ao pessoal, é um livro de, inclusive, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E é um excelente livro, um dos melhores livros que eu li na vida, Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. E dentro desse livro, ele faz um apanhado histórico, viu, Renato? Desde toda a matriz jurídica que existia em Portugal, a época do descobrimento, e como essa matriz jurídica foi implantada no Brasil, e aquela semente está até hoje aqui, gerando frutos em relação a noções de direito de propriedade. E um outro grande jurista, se não for o mais citado da história da jurisprudência brasileira, chamado Pontes de Miranda, Democracia, Liberdade e Igualdade, os Três Caminhos, se eu não me engano. É um outro clássico, pouco lido no Brasil. E nesse livro, de um dos juristas mais influentes e mais citados da história da jurisprudência brasileira, ele coloca lá dentro, Renato, quando ele vai, teoricamente, explicar essas três palavras, né, esses três conceitos, essa política, ele pega a igualdade e faz citações de Karl Marx. Igualdade material. E eu volto aqui um pouco na conversa, quando você citou aquela questão do que... Como é que é trilema, o trilema. O trilema, um problema com os três, né? Dos três tem que tirar dois. Toda decisão de investimento, você está escolhendo rápido, barato e seguro. Sempre você está fazendo essa escolha. Você não vai para os extremos. Absolutamente seguro, sem nenhum rendimento, você não precisa de um consultor de investimentos, né? Ele vai tentar botar você na curva do máximo, existem estratégias que reduzem seu risco sem reduzir seu ganho potencial. Por exemplo, diversificação, Markowitz, não é isso? Só que a maioria das pessoas não tem condição, nem tipo de base, para entender Markowitz, que você precisa ter uma matemática, que você paga um consultor de investimento, né? Mas só para fechar, essas duas citações que eu fiz não foi aleatório, não. Só para mostrar o seguinte, existe uma tradição, uma cultura intelectual muito forte no Brasil, onde esses conceitos de liberdade, propriedade, valor do trabalho, são muito mal resolvidos, não só pela própria história da escravidão, né? Institucionalmente, e hoje ainda nas faculdades de Direito. Essa cultura do concurso público, essa questão dos livros que são citados, se um estudante de Direito começar a ter o trabalho de ler a lista bibliográfica dos livros que os autores que ele lê na faculdade citam, a esmagadora maioria são autores de esquerda. E nessa tradição cultural existe uma coisa muito mal resolvida em relação à liberdade, responsabilidade, direito de propriedade. Então, assim, não é por acaso que nós estamos aqui hoje discutindo esse tema, porque na história do nosso país... essa tradição foi muito mal colocada e hoje o Brasil é um país pobre, um país com dificuldade, tudo que está citando, corrupção, impunidade, violência, pobreza, dificuldade de a gente ter crescimento econômico em larga escala. E um dos fatores que eu aponto aqui nessa mesa é justamente essa tradição cultural terrível. Para eu conseguir ter acesso a livros de liberalismo, livros de libertarianismo, eu demorei anos. Inclusive, tive que conhecer pessoas, inclusive os dois são aqui, duas pessoas importantes na minha formação intelectual, que me apresentavam autores que eu nunca tinha ouvido falar, mesmo eu tendo acesso à internet, mesmo eu estudando, lendo lista bibliográfica. Então, assim, não é por acaso que nós estamos onde estamos, entende? Então, assim, esse parêntese que eu fiz foi só para meio que explicar mais ou menos o porquê de ser isso que você está falando aí. Essa coisa dessa cultura mal resolvida no Brasil. Tem uma mensagem aqui do Wagner, né? Tem uma música do Felipe Ret que diz que o desejo de ser feliz é a meta dos fracos. É o lado... O Star Wars que a gente estava conversando, não é isso? O lado negro é mais poderoso? Não, mas ele é mais rápido, mais fácil e mais sedutor, não é isso? Uhum. Você ser feliz, você achar que você vive para ser feliz, é servir o demônio. A regra do demônio, a regra de ouro de Jesus é faça com os outros o que você quer que faça consigo. Ama o próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas. A regra do demônio é repetida pelo Raul Seixas. Faça o que tu queres, que é tudo da lei, não é isso? Na hora que você falou, eu ia exatamente dizer isso. Faça o que tu queres. Tem uma pessoa aqui que tá fazendo uma pergunta aqui no WhatsApp, mandou aqui diretamente, o Anderson, que tá perguntando qual a sua tendência política aqui no Brasil. Ele tá perguntando qual a sua linha aqui no Brasil. Antes de você responder, eu vou dizer, ô Anderson, tá com vergonha de falar no chat? Entra lá no chat, Anderson. Eu. E se inscreva no canal.
Eu fui candidato a deputado estadual para ajudar Bolsonaro. Tive 3.600 e poucos votos. Fiz uma campanha de 10 mil reais. Inclusive fui réu criminal por apologia ao crime. Qual era o nome do seu... Na campanha, seu nome na campanha? Meu nome que eu sou conhecido na polícia, Renato 38. Renato 38. Isso. Maravilha. Eu tive 3.600 votos, eu fiz uma campanha de 10 mil reais, uma campanha de 60 dias para ajudar Bolsonaro. E muitas pessoas algumas pessoas que votaram, nunca votaram em Bolsonaro, mas já me conheciam e tal. Tipo, de qualquer maneira, mais candidatos em um partido traz mais votos de pessoas que não são ideológicas em relação àquele partido. Então eu fui comparsa de botar Bolsonaro no poder, mas não me arrependo. Porque era necessário que houvesse uma alternância de poder. Mas hoje é indiscutível que Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos de história do Brasil. O governo dele, em qualquer métrica institucional e macro, é inferior ao de Dilma. Inclusive, eu acredito que Bolsonaro vai ganhar a eleição, porque nunca houve uma pessoa mais submissa ao STF do que ele. Você acha que Toffoli, você acha que Fachin, você acha que falam grosso com Lula? Você acha que vão dar ordem a Lula, dizer, bote esse aqui, eu quero que você indique ele. Você acha que ele vai falar? Ele vai lá, você quer falar grosso comigo? Beleza, vai dizer, ó, pro embaixador chinês, ó, tem um cara aqui precisando de uma morte natural, não é isso? O quê? Pô, rapaz, aquele negócio que você mandou fazer aqui, tem um cara que tá impedindo. O Ciro Gomes foi candidato oficial do PCC aqui no Brasil, com ritual, diploma e tudo aqui. Esses caras, eles são diretamente ligados. O Brasil hoje é uma colônia chinesa. A questão é a seguinte, a pergunta que se faz é, em um sistema que uma pessoa honesta nem sequer pode ser candidato, que os partidos são cartéis, são organizações cartelizadas, que só os brother bota quem quiser como candidato, que qualquer um que faça uma afirmação de homem, como aquele deputado lá fez, é caçado. E, tipo assim, o mesmo órgão faz a eleição, que são pessoas que chegaram lá de maneira ilegal. Se o Brasil tivesse legalidade, o STF todo já teria sido afastado, pelo menos se não fosse executado, seria preso, né? Então, tipo assim, nós vivemos num estado de exceção absoluto, votar não faz diferença nenhuma. Então a questão que se coloca pra gente é mais fácil pro macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Mudar de árvore, com certeza. Se eu chegar pra uma tartaruga e disser, tartaruga voe, e a tartaruga não voa, a culpa é minha ou da tartaruga? Você vai ficar brigando, você vai entrar no tanque pra tentar convencer o tubarão a ser vegetariano? É isso que essas pessoas estão fazendo, entrando no processo político, eles estão entrando no tanque para pedir pro tubarão. Se você investir 1 centavo na campanha política, você está financiando os bandidos. Se você financiar, se você tem ações, se você tem FI, se você tem imóveis, se você tem carro que paga IPVA, você financia o crime. Se você não quiser financiar o crime, você tem que sair do legacy, do sistema que financia os criminosos. Por isso que o Bitcoin, eu acredito que é um imperativo moral. Você quer investir em ouro? Existe ouro sintético e ouro que é lastreado, colateralizado em Bitcoin. Você quer investir em dólar? Você pode ter dólar lastreado em Bitcoin. Como esses dólares agora que o El Salvador vai pagar 6,5% ao ano. Qualquer um pode entrar no site e comprar o Bitcoin Bond. Ô, Renato,